Quero? Sim, já peguei. Tá, então vou repetir agora, só para deixar gravado, que o formulário já está no Google, no Classroom, mas eu só vou abrir para vocês poderem fazer depois da aula, depois das aulas de hoje, tá? Que aí vocês fazem em horário de tarefa. Lá vai ter aquele mesmo texto, só que ele ficou desconfigurado, então o certo é ler o texto no Word, para ir fazendo os exercícios que são sobre ele, e outros que são para fazer usando o caderno, ou aquelas folhas sobre a matéria, mas individualmente, tá? Eu insisto porque tem gente fazendo igual ao do outro, tarefa e tal, não façam assim. Podem até conversar sobre a tarefa, mas cada um faz o seu, porque tem gente que está copiando e colando a resposta do colega. Daí vocês acabam não pensando, né? CIH, deixa eu só botar de novo aqui, porque saiu. Tá? Por que será que leões, no título desse capítulo, os leões de Paris, por que será que leões está entre aspas? Porque eles não são os animais leões. É, de certo devia ser só alguém perigoso, assim, mas não um leão. Aham, muito bem. Alguém perigoso. Ou alguém que acha que é um leão. Alguém que acha que é um leão, o que quer dizer isso? Eu tô Mais brincando, ricos, não é assim. alguém que acha que é um leão. Tô brincando, isso é brincadeira. Tá, mas é que, olha só, Pedro, eu não ouço tua voz para nada. Aí tu vai entrar para fazer uma brincadeira. Alguém grande com poder. É, as Que, pessoas aliás, mais ricas. as pessoas mais ricas, alguém grande Alguém com poder, assim. tá? Nesse caso aqui, desse capítulo, alguém que já leu sabe que... Tá, deixa eu botar aqui. É porque para eu poder ler os comentários de vocês. Pode ser tudo isso, um leão pode representar a força, pode representar o poder, porque ele é considerado o quê? O rei da selva. O rei É o rei da floresta. da floresta, o rei da selva, o rei dos animais, né? Pode também querer dizer que alguém é grande, que alguém é furioso, pode ser várias coisas. Lembram que quando a gente falou da metáfora, a gente viu que a metáfora tinha essa característica, né, dela poder ser interpretada pelo outro, pelo interlocutor, o que torna o texto mais subjetivo, né, porque se eu dependo da interpretação da pessoa, cada um pode interpretar com a experiência que ele tem de leão, ou de leitura de leão. Ele sabe que leão na literatura é tal coisa, né? Então, a metáfora é uma relação completamente, que depende completamente subjetiva. Já a metonímia não é tão subjetiva, por quê? Raika, eu ainda não te vi hoje, Mariana não vi, Manuela não vi. Tá? Então, é a oportunidade agora de vocês abrirem a câmera. Mas você me ouviu, né? Raika, tem uma regra sobre câmera, tu já deve ter ouvido a Cíntia falar com vocês, todos os professores, né? Eu te ouvi, Sim. mas eu preciso que vocês abram a câmera. E se vocês têm qualquer problema com a câmera, vocês podem conversar com a Cíntia. Então, essas pessoas que não abriram hoje em nenhum momento, e o certo era ficar a aula com a câmera dela. Tá? Então, Mariana também não vi, Manuela não vi, Raika não vi, e tinha mais uma pessoa? Então, por favor, não vão abrir, não preciso nem ficar procurando as caras de vocês aqui. Tá. 2 aulas. Já tô entrando aqui, prof. É que eu tô colocando aqui pelo computador, que eu tava pelo celular, que meu computador tava muito travado. Tá, vamos lá? Então, qual é a diferença da metáfora para a metonímia? Ouçam que eu vou falar a diferença. Tá? Na metonímia, eu tenho uma relação lógica.
na metáfora, é uma relação mais aberta, que depende da interpretação que a pessoa dá. Verdade. Tá bem? Então, se eu digo, comi 3 pratos de comida, a relação é tão lógica que não tem como a pessoa interpretar mal. Ela vai trocar o continente, que é o prato, pelo conteúdo, o que contém, né? O continente no sentido de o que contém, que é o prato, pelo conteúdo, que é a comida que está dentro do prato. Tá? Quando eu digo, por exemplo, a Engenho ganhou os jogos interescolares, o que eu troquei? Quem é que de fato ganhou? O Anchieta. Não. O Anchieta também é a mesma metonímia. O que eu estou trocando? Quando eu digo o Anchieta ganhou, qual é a metonímia? Ah, Os porque ele ganhou alunos, não todos a os escola. jogos. Sim, os Ganhou alunos, Gabriel. Os alunos ganharam os jogos. O time, né? Os jogadores. Não foi o colégio. Claro que os jogadores representam um colégio. Quando eu digo, por exemplo, o Brasil entrou na quarentena em fevereiro, em março, qual é a metonímia? Que as pessoas do Brasil entraram na quarentena em março. Muito bem, Marina. Então, eu estou trocando gente- o lugar, né? O país, pelo povo do lugar. Quando eu digo, por exemplo, vocês entenderam então, a metonímia tem uma relação lógica, que pode ser de causa e efeito, que pode ser eu trocar o abstrato, o concreto pelo abstrato, né? Quando eu digo a fome matou não sei quantas pessoas no mundo, a fome é uma coisa abstrata, tá? E aqui os leões de Paris estão entre aspas, porque é uma metáfora. É uma metáfora, a palavra não está sendo usada no seu sentido do dicionário, ou animal, felino, e todas as mamíferos, e tudo as características do leão, mas num outro sentido que a gente vai descobrir qual é. Tá? Naomi, pode começar a ler para nós? Naomi? Quer que eu leia? Sim. Os Leões de Paris. No dia 21 de maio de 1838, depois de uma viagem de férias pela Itália, o jovem Visconde Albert de Morcerf, filho de Fernando de Mondego, um dos traidores de Edmond Dantes, e agora rico general, convidou seus amigos mais chegados para um jantar. Para isso, utilizou um pavilhão existente no fundo do palácio paterno, onde pretendia reunir os jovens leões de Paris, como eram chamados os rapazes nobres, ricos e de boas famílias. Então aqui a gente já tem a explicação de quem eram esses leões. Quem eram? Pedro? Os nobres da região, os rapazes de famílias ricas. Muito bem. Jovens, ricos, nobres, né? Desse lugar. De boas famílias também. Boas famílias é uma tinha coisa... falado que tinha poder, que era rico. A Júlia falou que era rico, eu falei que tinha poder. E boas famílias também é uma metáfora, né? Porque a pessoa, a nossa família pode ser uma família boa, mas aqui boa família querendo dizer famílias ricas. Continua, faz favor, Gabriel. Quando aparecer um nome de pessoa estrangeiro, podem ler como estiver escrito, não tem importância. Pode ler de qualquer jeito. Eu não sei onde ele tá. Ali, ó. Entre os convidados estava... Meu livro, eu não sei onde ele tá. Ai, Gabriel, só agora que tu está falando, já devia ter, na hora do intervalo, pedido foto. Aliás,
Isso já foi o título do capítulo, já foi na Folha de segunda-feira, então podia ter pedido foto. Se mexam, quando vocês não têm alguma coisa, se mexam antes da aula. Ângelo, pode continuar? Entre os convidados estavam Lucien Debray, secretário do ministro da Justiça, que diziam ser amante da mulher do banqueiro Danglars, Belchamp, um jornalista temido em Paris, cuja pena podia ser a desgraça de qualquer um, e o duque Château Renaud, que pertencia a uma velha estirpe de nobres franceses. Ele havia participado da guerra na Argélia e levou consigo um amigo, que apresentou como Maximiliano Morrel. Ótimo. Vejam, um jornalista temido em Paris, cuja pena podia ser a desgraça de qualquer um. O que será que isso quer dizer? Ele escreveu, pode ser. Isso, Ângelo. Vai, desenvolve essa ideia. Não, mas é isso, não? Mais altinho. É o que ele escrever pode ser muito ruim para a pessoa. Isso, perfeito. E o que é a pena de um jornalista? Antigamente. Hã? Meio que o lápis. O lápis, a caneta, né? Que era uma pena antigamente, que a pessoa escrevia, molhava na tinta, todo mundo já viu isso em filme, né? Molhava na tinta e escrevia. Então, a pena aqui está representando, é uma metonímia sobre o quê? Não é que ele ia pegar a pena e ferir a pessoa, né? As coisas que ele escrevesse estão representadas pela caneta dele, portanto, isso é uma metonímia. Tá? É como dizer que a pessoa é boa de garfo. O garfo é um instrumento. Tá? Ou boa de cama. É uma metonímia também. Tá? Estou trocando o instrumento pela coisa que a pessoa faz. Todo mundo entendeu até aí? E o outro nome, que é o Chateau. Então, esse ali é o Beauchamp, o outro é o Chateau Renaud, que era um convidado dessa festa. Então, está mostrando quem é que estava ali. Continua, Raika, por favor. Raika. Oi, sim, sim. Raika? Sim, eu tô aqui. Então, continua. Andressa? Posso ler depois da Andressa? Mas então por que tu não lê agora, Raika? É que eu me perdi. Vai, Andressa. O tenente Morrel é mais que um amigo, é como um irmão, disse ênfase Chatel Renaud. Não fosse ele, sua grande coragem, eu não estaria aqui. No Saara, ele salvou a minha vida, arriscando a sua. Temos prazer em escutar suas aventuras mais tarde, disse Albert. Agora trataremos de beber alguma coisa. Então, meu caro Albert, é verdade que vai se casar? Sim, é verdade. A boa vida está se acabando. Meu pai deseja que eu me case com Eugênie Danglars. A filha do banqueiro? Então certamente receberá um dote fabuloso, brincou Debray. No mínimo 1 milhão de francos. Não brinque com esse assunto. Albert ficou sério. Assim que chegar o último convidado, vamos passar para a mesa. O conde de Monte Cristo virá jantar em nossa companhia. Muito bem. Continua, Raika. Raika, abre a câmera e lê. Beleza. Oi? Ô, prof, eu não tô achando a página. Página 71, que tem umas garrafinhas assim. Tá. Vai, Raika. Maria? Tá.
Onde é que parou mesmo? Ai, Raika, tu pediste para ler depois da Andressa porque tu estava perdida. Só Então, que eu agora, ainda continuava perdida. tá, então abre tua câmera, a Maria vai ler e tu vai te encontrando lá na página das garrafinhas, tá? Página Sim, eu tô na 871, página na da maioria dos garrafinha. livros. Vai, Maria. E a câmera, Raika. Maria Tem também a certeza câmera. que precisa ligar a câmera? Raika, não preciso repetir, hoje eu já Tá falei bom, tá quantas bom, vezes. tá bom, tá bom, tá bom. Maria? Não sei se tá aqui, mas por fim o criado fez soar uma sineta e anunciou: Não, no anterior, Ah, no tá. anterior. Senhores, perdão pelo pequeno atraso, mas acho. Não, Maria, ninguém ainda ouviu falar nesse conde, disse Beauchamp sarcasticamente. Na frase anterior, aquela que tu tinha lido ali. Que? Eu não sei onde tá, prof. Ângelo? Ninguém ainda ouviu falar nesse conde, disse Beauchamp sarcasticamente. Deve ter comprado o título como fazem hoje todos os que desejam tornar-se nobres. Ah, tá. Por fim, o criado fez soar uma sineta e anunciou: o conde de Monte Cristo. Na porta surgiu a estranha figura do homem que vinha causando espanto em toda a cidade de Paris. Agora, Raika. Maria? Sabe que eu ainda não consegui me achar? Senhores, perdão pelo pequeno atraso, mas de chegar de Vai, Maria. cidade de mais de 2.000 quilômetros. Albert adiantou-se e apertou a mão do recém-chegado. Em seguida, apresentou a todos os presentes, citando o nome de cada um. Finalmente, acomodaram-se na vasta mesa e esperaram que o jantar fosse servido. Obrigada. Então, esse capítulo nos dá Prof, uma minha mãe apresentação. achou o livro. Tá. Esse capítulo nos dá uma apresentação do que vai acontecer na sequência, que é a chegada das pessoas nessa festa, tá? Aí, o próximo capítulo, a gente vai ver que vai acontecer alguma coisa que, bom, não vou dar spoiler, tá? E, então, a gente já discutiu hoje sobre o eufemismo, já discutiu sobre metáfora, metonímia, nesse capítulo, tá? Depois eu vou mandar mais atividades sobre ele. E agora, eu vou falar eu vou fazer a apresentação essa que eu tinha falado para vocês. Vejam se vai chegar aí. Opa. Deixa eu voltar na página. Todo mundo já está vendo? Eu tenho aqui um período simples ou composto? Calma. Agora sim. Chegou? Chegou. Mari, pode ler a frase? Vitor? Oi, prof. Pode ler a frase que está aí? A frase que está apresentando, eu fotografei uma riquicha que era antigo. Isso, olha só. Aqui, ó. Riquicha. Aqui tá a sílaba tônica, está com acento, ó. Então, é um riquixá, que era antigo. Quantos verbos eu tenho aqui? Dois. Quais são? Dois. Fotografei e era. Fotografei e era. Se eu tenho dois verbos, que tipo de oração, de período eu tenho aqui? Período composto. Muito bem, Gabriel. Período composto, porque ele tem mais do que uma oração.
Quais são as duas orações? Quais são as duas ideias que eu tenho aqui? Eu fotografei e o rickshaw que era antigo. Tá? Fotografei Segundo o Gabriel. rickshaw e o rickshaw. Vai, outra ideia, Gabriel? De novo, Gabriel? Eu fotografei um rickshaw e daí o rickshaw era antigo. Tá, muito bem. O Gabriel está dizendo que seria aqui, né? E que depois haveria uma outra ideia, que é o rickshaw antigo. Período composto, né? E qual dessas duas orações me dá uma ideia de que ela está servindo como um adjetivo da outra? Que? O quê? Não, mas a oração inteira. Que era antigo, né? Isso aqui me dá uma ideia de adjetivo. Quem que era antigo? O rickshaw. O rickshaw. Então, isso tudo está falando desse termo antecedente aqui. E onde esse termo antecedente está? Dentro da oração que é adjetiva, ó, essa oração aqui, eu estou vendo que ela é adjetiva, né? Ela está servindo como adjetivo. Oração subordinada adjetiva. E a outra é a principal. Não é? É. E essa aqui é a principal. OP. Agora me diga uma coisa. Quando o Vitor leu para nós, ele ficou em dúvida na palavra rickshaw. Por quê? Por quê, Vitor? Na hora de ler, deu aquela... Não, é que, tipo, eu não sabia o jeito que se falava. Tipo, rickshaw, não sei. Muito bem. Agora me diz, Vitor, essa parte aqui, que era antigo, ajudou para tu saber o que era um rickshaw? Só um pouco, não muito. Não, né? Não, tu fica sabendo que era uma coisa velha, mas tu continuas não sabendo o que é um rickshaw. Alguém já ouviu falar em rickshaw? Não. Não? Agora ouçam. Próxima frase. Não. Lê para nós, por favor, Brenda Plants. Brenda? A Brenda saiu, eu acho que eu vou clicar para falar, só que ela ficou em desligar, que é do lado do microfone. Lê para nós, por favor, Pedro. Pedro? Enzo? Eu leio, prof. Quero, por favor. Eu fotografei um rickshaw, que é um meio de transporte oriental puxado por uma pessoa. E agora? Continua sendo a nossa mesma frase como principal, né? Eu fotografei um rickshaw. E essa outra oração, o que ela está fazendo agora? Tá explicando o que é um Explicando o que é um rickshaw. rickshaw. Muito bem. Vitor, ficou mais claro agora? Ficou. Ficou. Querem ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Todo mundo tá vendo aí o rickshaw? Ah, não. Peraí. Deixa eu compartilhar essa imagem. Não. Não rolou. Bom, não tem importância. Vocês... Não tá aparecendo, né? Não tem problema. Depois vocês vão olhar, podem botar numa pesquisa e ver uma figurinha aí do que é o rickshaw. Na verdade, o nome dele em inglês é rickshaw, tá? Que é aquela carrocinha que a pessoa vai correndo, levando
tipo um táxi, né? Que se vê em filme, tá? Essa oração aqui também é adjetiva, ela também me dá uma característica do rickshaw, mas no caso dessa frase aqui, se eu não sabia o que é rickshaw, agora eu sei, porque ela explicou. E na anterior, o que acontecia aqui? O que acontecia com os rickshaws? Era qualquer rickshaw que eu fotografei? Alô? No caso dessa... Oi. Hã? Eu não entendi o que tu tinha falado. Aqui, ó, quando eu digo eu fotografei um rickshaw que era antigo, para que serviu o que era antigo? Vai falar que o rickshaw era antigo. Isso, já não é qualquer rickshaw, né? Era um antigo. E nessa outra frase aqui, é qualquer rickshaw. É um meio oriental, tararã, mas eu fotografei um qualquer. Não estou dizendo qual eu fotografei. Então, nesse caso aqui, essa oração adjetiva serviu para quê? Para explicar o que era um rickshaw? Muito bem, para explicar o que era um rickshaw. Tá? E na anterior? Era para falar que era um rickshaw antigo. E o que eu faço quando eu digo que é um antigo? Eu diminuo as possibilidades de rickshaw que tinha para eu fotografar. Né? Eu não fotografei um qualquer, eu fotografei um que era antigo. O nome disso é restringir. O que vocês entendem pela palavra restringir? Bloquear. Bloquear, Separar. separar, muito bem. Diminuir, né, as possibilidades. Uhum. Tá? Outra coisa que tem de diferente nessas duas orações é que, deixa eu apagar tudo aqui. Ah, não tudo assim. É com essa aqui. Para vocês verem uma outra diferença que tem entre essas duas orações, vocês estão vendo que aqui só tem um ponto, né? Sim. Deixa eu apagar essa. Além do ponto, o que mais que tem nessa aqui? Tem os verbos. Não, mas de pontuação. De pontuação. Tem Essa a... vírgula aqui, ó. Tá vendo essa vírgula aqui? Falar assim, Tá? Então, essa oração que serve para explicar o termo antecedente, ela vem separada por vírgula. E essa outra que serve para restringir, não tem separação por vírgula. Viram a diferença? Agora eu quero que vocês leiam essas duas frases aqui. Deixa eu ver quem vai ler para nós. Enzo, lê para nós, por favor. Lê a primeira, lê a segunda. Ok. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Ótimo. Deixa eu ver quem mais vai ler. Iago, pode ler para nós? As duas? Não ficar travando muito, eu vou sair e voltar de novo, tá? Tá bem. Iago, lê. Iago? Iago está na sala? Ele tá, só que ele não quer falar. Iago. É só para ler. João Vitor. João Vitor? Gente, é só ler o que tá no quadro. Vai. É caso que eu não sei, eu tô perdido. Não tem uma coisa aí na tela? Ah, tá, Natan.
Tá, isso. Primeiro isso, né? Tá, não sei mesmo, deixa. João, lê o que está na tela. Tá, mas o que? Lê em voz alta. Mas o que? Gabriel Oliveira, lê o que está na tela para nós. O que eu leio, prof? Vai, quem é que está falando? A Brenda. Vai, Brenda. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Tem alguma diferença aí? Tem. Tem A vírgula. Isso, a vírgula. Então, vamos ler de novo. Isabela, pode ler de novo? Tá. Eu sempre dou... deixa eu só explicar uma coisa. Eu sempre dou esse exemplo, faz séculos, muitos anos, para as pessoas perceberem a diferença de sentido entre a oração subordinada, adjetiva, explicativa e a restritiva, tá? Não se preocupem, nós vamos ler várias vezes até que vocês se deem conta da diferença de sentido. A Isabela vai ler para nós agora. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Perceberam a diferença na leitura da Isabela? A diferença entre as duas frases? Hã? Alguém percebeu a diferença entre... Ela deu Oi? uma pausa quando deu uma vírgula. E aí, o que isso mudou o sentido da frase? Ouçam. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Não, o sentido pra mim não muda nada. Pra mim também não. Não? Ninguém? Parece que Bom, tipo, as pessoas corruptas e os políticos deveriam ser presos. Peraí, vai um de cada vez. Eu adorei agora. Pela primeira vez todo mundo falou aí. Posso Vai. falar? Vai. Eu acho que, tipo, na primeira é só os políticos que são corruptos. Tá. Mas daí na segunda eu acho que é só os que são corruptos deveriam ser presos. Tipo, os políticos que são corruptos. Sei lá, eu entendi assim. Tá, tu entendeste. Já que num dos dois são só alguns e no outro são todos. Vitor, pode falar? Era o Vitor que estava falando antes? Eu também estava tá. falando. Quem é que disse assim? Eu também estava falando. A Marina. Eu estava falando. Tá, vai Vitor, depois Marina. Tipo, os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Tipo, só os políticos que, tipo, são corruptos deveriam ser presos. Daí, tipo, na segunda entendi que, tipo, os políticos tipo, os políticos e as pessoas que são corruptas deveriam ser presos. Tá, Marina? Eu tinha pensado igual o Vitor. Só na segunda eu gostaria que alguém pensasse do outro jeito. Vamos ver. Eu vou ler de novo. A primeira. Prof, Oi, quem é que tá falando? a Brenda. Brenda, fala. Na segunda, que fala ali entre a vírgula que são corruptos, está especificando os que são realmente corruptos. E em cima, os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Ah, não sei. Ó. Só acho que por causa que a vírgula especifica, tipo, realmente fala que deveriam, tipo, só os corruptos deveriam ser presos, porque tá entre a vírgula. Tá, mas se eu ler assim para ti, ó, os políticos que são corruptos deveriam ser presos, que é essa primeira, os políticos que são corruptos deveriam ser presos, e na segunda, os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Eu acho que seria, tipo, ela tá falando uma característica dos políticos, tipo, os políticos que são, tipo, pra mostrar que são, sei lá, eu não sei explicar, mas eu acho que você tá falando, tipo, uma característica de
Uns Todos os específicos. políticos. Nessa de cima, o Vitor falou, eu acho que outros também falaram, que os políticos que são corruptos deveriam ser presos. Então, na primeira tá falando de todos, na segunda tá específico? É que todos os políticos são corruptos. Nessa primeira frase aqui, Não faz os sentido políticos que eles. são corruptos, quem é que deveria ser preso? Só os corruptos. Muito bem. Só os corruptos. Nessa primeira aqui, ó, só vai ser preso quem é corrupto. Tá? Quem é que vai ser preso nessa segunda aqui? Todos os políticos, porque todos eles são corruptos. Perfeito. Júlio. Tá? Todos os políticos, porque todos eles são corruptos. Nessa segunda aqui, como essa oração aqui está entre vírgulas, o que pode acontecer com ela? Ela pode ser excluída. Ou seja, quem seria preso na segunda? Os políticos. Todos. Políticos. Todinhos. Entenderam? Então, agora, sabendo disso, me digam, qual das duas é explicativa e qual das duas é restritiva? Deixa eu escolher alguém para responder isso. Eu acho que a primeira... Quem é que está falando? A Marina. Vai, Marina. Eu acho que a segunda tá, tipo, especificando e a primeira segunda tá falando explicativa. dos políticos. Marina, a melhor palavra para usar é explicando, em vez de especificando, porque especificando é a primeira. Porque os políticos devem ser presos. Tá explicando por quê? Isso, explicando, tá? Essa primeira é restritiva, e essa segunda é explicativa. Ela está explicando por que todos deveriam ser presos, porque todos são corruptos. E nessa primeira está dizendo que só os que forem corruptos são presos, deveriam ser presos. Os outros não. Entenderam? Então, explicativa é essa que poderia sair daqui, porque ela está aqui só para explicar. A restritiva está aqui para dizer que não são todos. Lembra do rickshaw? Ó, quando eu digo um rickshaw que era antigo, eu estou especificando, eu estou restringindo, não é mais qualquer rickshaw, é aquele que era antigo. Quando eu digo que é um meio de transporte oriental puxado por uma pessoa, eu estou explicando o que é um rickshaw. E se eu tirasse daqui, daria no mesmo. Quer dizer, daria no mesmo no sentido do rickshaw, né? A pessoa que está lendo não saberia essa informação, mas não restringiu o rickshaw que eu fotografei. Tá? Então, retomando. Ângelo, quais são os dois tipos de oração subordinada adjetiva? Explicativa e restritiva? Perfeito. Explicativa e restritiva. Qual é a diferença entre elas? Alguém ali que não falou. Isabela. Posso falar? Peraí, deixa alguém que não falou para dar uma chance. Mari. Mari? Mariana? Iago? Oi. Vai. Qual é a diferença entre essa aqui, ó, a restritiva, e essa aqui, a explicativa? Que na restritiva é um total de número e na outra todos. Perfeito. Perfeitíssimo. Tá? Na explicativa, eu estou falando de todos, eu estou explicando, essa explicativa poderia sair e a frase não, a oração principal não perderia nada, e na restritiva, eu estou falando só de alguns. Perfeito, Iago.
Tá? Vai, Mari, repete agora. Tem uma outra diferença, tá? Se alguém percebeu, já levanta a mão aí. Não, fala. Enzo, percebeu a outra diferença que tem entre as duas? A explicativa explica o motivo. A explicativa explica, nesse caso aqui é o motivo, mas nem sempre. Nesse caso aqui do rickshaw, ó, ela explicou o que é, né? Então, a explicativa vai falar de todos. E, Enzo, mas tem outra diferença aqui. Eu não sei. Não? Gabriel Oliveira? Gabriel Oliveira, enxerga uma diferença? Não sabe. Bruno? Help us. Bruno? Quer ver uma mágica? Se eu apagar toda a riscalhada, vocês vão ver qual é a outra diferença. Se tirar uma parte da frase da explicativa, vai ficar o mesmo sentido e a de cima não vai mudar o sentido. Júlia, isso é verdade, muito bem. Tá? Se eu tirar a explicativa, vai mudar o sentido. Desculpa. Se eu tirar a explicativa, não vai mudar o sentido. E se eu tirar a restritiva, vai mudar o sentido da frase. Muito bem, Júlia. E tem outra diferença. Enzo, agora enxergou? Andressa? Oi. Enxergou a diferença? Sim. Outra? Qual? Eu não sei se já falaram, mas é porque a restritiva não tem vírgula, né? Muito bem. Não falaram? É isso mesmo. Tá? Vai, Raika. Quais são as diferenças, então? Raika? Qual a diferença? Quais são as diferenças? Tá, peraí, deixa eu pensar. Raika. Fala uma das duas, acabaram de falar. Azul. Quais são as diferenças da preta para azul? Da restritiva para explicativa? Que uma tá explicando. E outra não. Mariana? Mari? Naomi? Oi. Quais são as diferenças? Eu acho que é tipo, a restritiva, ela só tipo meio que te dá informação, a explicativa ela explica. As duas dão uma informação. A explicativa explica, claro, o nome dela já está dizendo, né? E a restritiva restringe, Raika, que era a palavra que estava te faltando, né? Mas isso, o nome dela já está dizendo. Agora, quais são as diferenças, então? A restritiva trata de alguns daquele termo antecedente e a explicativa trata de todos. A explicativa vem entre vírgulas, a restritiva não. Tá? Se eu tirar a explicativa, a oração principal continua tendo o mesmo sentido, ela não muda de sentido. Porque se eu tivesse dito, todos os políticos são corruptos e por isso deveriam ser presos, eu diria, os políticos deveriam ser presos. Agora, se eu dissesse, alguns políticos são corruptos e estes políticos que são corruptos é que deveriam ser presos, e aí eu tiro essa frase e digo, os políticos deveriam ser presos, mudou o sentido. Entenderam? Quem é que acha que entendeu os dois tipos com essa frase aqui? Eu ainda não entendi muito bem.
Quem é que falou? Brenda? É, Manuela, entendeu? o prof, ela já não acabou? Já acabou. Manuela, não te ouvi hoje. Não vi, não ouvi. Tá? Então, façam o formulário que vai aparecer. Já tem no Google Classroom, mas vai ser ativado daqui a mais tarde. Tá bom? Beijos e boa semana. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau.